John Locke. Um clássico do liberalismo político, um dos principais iluministas conhecidos, que influenciou profundamente a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, com a sua teoria de contrato social e consentimento entre povo e governado. Ele é um defensor do empirismo filosófico, ele é um defensor do justnaturalismo de ciência política e jurisdição, e um assíduo defensor da propriedade privada, trazendo uma teoria que a explica e a legitima. Nesse e nos próximos vídeos, eu vou trazer para vocês o núcleo de sua principal obra, que é o segundo tratado sobre o governo civil. E também vou dar minha opinião em alguns pontos que eu considerar relevantes ou polêmicos também, né? Afinal de contas, a gente está falando de um cara que viveu no século XVII, na Inglaterra absolutista do século XVII. Então, a vivência, a visão que ele tinha do mundo pode ser, ou não, muito diferente do que a gente tem hoje. Vamos começar com o capítulo 1 e o capítulo 2 no vídeo de hoje. O primeiro capítulo da obra é bem curtinha, eu estou usando como referência essa edição aqui, que eu gosto muito, que é da Martin Claret, de clássicos de literatura e de filosofia. O John Locke ele já começa fazendo referência a um ensaio anterior dele, em que ele deixa demonstrado, pelo menos é o que ele indica, que, primeiro, vamos lembrar, do século XVII, católico, ou melhor dizendo, já nessa época já era protestante, né? O inglês do século XVII. Então, ele retoma o ensaio anterior dele dizendo que Adão, o primeiro homem, né, da história bíblica, não tinha nenhum direito natural, nenhuma autorização divina ou simplesmente racional sobre o mundo e sobre as coisas, a posse das coisas, e ele não tinha essa autorização, esse poder. E mesmo que tivesse, os seus herdeiros não teriam esse poder. E aí ele continua. Mesmo que os herdeiros de Adão tivessem essa autorização, esse poder de usar e abusar dos recursos da terra, você ainda tem o problema de quem tem mais autoridade que quem, porque basicamente Adão povoou a terra inteira. Você não tem uma lei explícita para dizer quem tem mais autoridade do que quem, que aquele tem mais autoridade do que o outro para poder governar e legislar e usar dos recursos naturais do planeta. E aí ele finaliza que mesmo que houvesse essa lei, essa regra que explicitasse como funcionaria essa hierarquia e essa autorização do poder, ainda assim, essa lei, essa regra estaria há muito tempo perdida nos confins da história da humanidade. Afinal de contas, Adão teria sido o primeiro homem, então já estaria passando um pouquinho de bastante tempo e não tem, infelizmente, não existia blockchain aí para registrar todos os feitos da humanidade até então. Com essa linha de raciocínio meio religiosa, mas ao mesmo tempo bem compreensível, né? A gente consegue, junto com o Locke, chegar a uma conclusão que é possível de chegar em outros caminhos, como vários outros filósofos e pensadores também fizeram, mas ele chega à conclusão de que aquele que não aceita o pressuposto, as palavras dele, que todo governo no mundo seja gerado apenas pela força e pela violência, e que os homens só vivem juntos, regidos pelas mesmas regras dos animais, entre os quais o mais forte domina, estabelecendo assim as bases para a perpétua desordem, discórdia, tumulto, sedição e rebelião, terá necessariamente que descobrir outra origem para o governo, outra fonte do poder político e outra forma de escolher e conhecer as pessoas que o exercem. Bom, diversos pensadores, cientistas políticos, filósofos, chegaram a essa mesma conclusão, de que o governo se resume à autoridade, a poder e ao uso permitido da violência, né, digamos assim, sobre os demais. No final desse capítulo, já encerrando, ele diz que parece ser oportuno definir, na visão de Locke, o que ele entende por poder político. E aqui está uma coisa interessante. Ele diz que o poder de um magistrado sobre um súdito distingue-se do pátrio poder sobre os filhos, ou seja, o poder dos nossos pais sobre nós, os filhos, por exemplo. Que também se distingue do poder do senhor sobre seus servos, e aí ele quer mais dizer patrão e empregado, tá? Do marido sobre a mulher, e aí, de novo, a gente tem que lembrar que a sociedade era um pouquinho mais machista do que é hoje, e do nobre sobre o escravo. Aí sim, ele está falando de servidão, de escravidão mesmo. Tá? Ele diz que é adequado e oportuno definir e distinguir esses diferentes poderes do que ele chama de poder político. Tá? Poder do governador, do magistrado, sobre o súdito, beleza?
Por que é interessante esse ponto? Porque outros defensores do contrato social da época, como o famoso Jean-Jacques Rousseau, né, que vai para uma outra linha e acaba também criando uma outra escola de pensamento, que acaba por culminar muito no pensamento progressista, social-democrata ou de esquerda de maneira geral. O Rousseau, ele se baseia, logo no começo do livro dele, muito famoso também, que se chama o contrato social, a família, o núcleo familiar é a menor unidade do governo, né, da sociedade civil, no sentido de Estado-nação. Ele diz que há uma analogia inerente entre a autoridade do pai, paterna, sobre os filhos. E a gente, aqui com Locke, a gente vê que o Locke consegue perceber essa distinção, né? O poder que um pai tem sobre seus filhos não é igual ao poder que um magistrado tem sobre seus súditos. É muito diferente. E o patrão sobre os empregados e por aí vai. Então, isso é um ponto interessante de ser ressaltado. Eu vou citar outras vezes o Rousseau, porque o Rousseau além de ser um filósofo mais ou menos dentro do mesmo contexto, é um filósofo que eu acho interessante de estudar, porque ele traz muito das raízes do pensamento antiliberal, no sentido de não ser tão defensor da liberdade individual, e sim da liberdade coletiva, né? É que isso existe. No capítulo 2 do Estado de Natureza, que é o nome do capítulo, ele diz que para compreender corretamente o poder político e ligá-lo à sua origem, né, porque afinal de contas os estados, os países, os governos não existiam, passaram a existir depois de um certo momento, a gente tem que entender justamente o que acontecia antes, né? Então ele vai discorrer sobre o estado de natureza dos homens, que também é outra coisa que o Rousseau e outros contratualistas, como o próprio Thomas Hobbes, abordam em suas obras, né? E o que é o estado de natureza para o Locke? É um estado de total liberdade para agir e regular posses e pessoas, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem, dentro dos limites da natureza, de acordo com a sua conveniência. Depois ele vai aprofundar melhor o que são esses limites da lei da natureza, lembrando Locke é um justnaturalista. Eu vou até já trazer esse ponto. Há um grande debate aí no meio jurídico e de ciência política entre justnaturalistas e justpositivistas, ou direito positivo e direito natural. O direito natural diz que certos direitos do homem são anteriores a qualquer teoria, a qualquer sociedade, a qualquer política, como direito à vida, direito à liberdade, direito à felicidade, são inerentes à natureza do homem. E aqui o Locke depois vai trazer também o direito à propriedade privada, seguindo essa linha de raciocínio. Já os juspositivistas, o direito positivo, não pensa dessa forma, tá? É um grande debate aí dentro do meio jurídico, do meio cientista político, e da mesma forma que no meio filosófico você tem o debate empirismo, que é o John Locke também pensa assim, e o racionalismo, que é a outra linha de raciocínio. Então, você vê que, geralmente, defensores do liberalismo econômico, da direita, eu vou agregar todo mundo nesse mesmo pacote, são também empiristas, filosoficamente falando, e são justnaturalistas, juridicamente, tá, falando. Enquanto que pessoas mais voltadas ao pensamento de esquerda, pensamento coletivista, progressista, são pessoas mais idealistas, mais racionalistas no sentido filosófico, ou seja, acredito que as ideias são inatas, ou que as ideias são anteriores, são preconcebidas ao homem, são, politicamente falando, como eu falei, de esquerda, progressistas, coletivistas, e juridicamente falando, tendem a ser positivistas, né? Acreditarem no direito positivo. Isso, pelo menos, a minha observação. Eu nunca li nenhuma pessoa comentando essa correlação, esse match que várias vezes ocorre entre pensadores das duas linhas, de esquerda e direita. Mas essa é a observação que eu tenho que fazer. Se alguém acredita que não é assim, por favor, comente nos comentários do porquê que você acha isso. Mas, continuando aqui, que eu fiz uma digressão enorme aqui. Tá? Ele diz que o estado de natureza do homem também é um estado de igualdade. Esse ponto aqui vai ser importante. No qual qualquer poder e jurisdição são recíprocos, e ninguém tem mais do que qualquer outro.
nada há, pois, de mais evidente que criaturas da mesma espécie, da mesma ordem, todas aquinhoadas aleatoriamente com as mesmas vantagens da natureza e com o uso das mesmas faculdades, ou seja, das mesmas habilidades e competências, terão também de ser iguais umas às outras, sem subordinação ou sujeição. Bom, nesse ponto eu tenho que discordar do John Locke, e ele baseia parte da teoria dele nisso, mas discordar só parcialmente. Por quê? Eu acredito que o Locke esteja se referindo aqui à essência do homem. E quando eu digo essência, eu digo filosoficamente o conceito de essência de Aristóteles. Não é muito difícil, eu não vou ficar trazendo muitos termos técnicos aqui para vocês, não. Afinal de contas, o livro é sobre o Locke. Mas o que o Aristóteles dizia? Que todo objeto era feito de uma substância. A cadeira tem uma substância, a maçã tem uma substância, tudo é feito de uma substância e de uma forma. Essa substância possui dentro dela, né, dentro desse conceito, a essência, que é o que realmente a define como aquele objeto e não como o outro, e os acidentes, que são coisas que não alteram a sua definição, a sua classificação e seu reconhecimento como tal. Então, por exemplo, uma maçã estar estragada, para Aristóteles, não quer dizer que ela não é uma maçã, porque estar estragada é um acidente. Um homem, por exemplo, que nasceu sem braço ou que tem alguma deformidade, não deixa de ser um homem por causa disso, porque são acidentes, não são a sua essência. E aqui eu acredito que o Locke esteja se referindo à igualdade entre os homens na sua essência. E aí a gente pode até considerar o argumento, a base do argumento dele como certo, tá? Porque ainda mais estatisticamente falando, a maioria das pessoas não são muito desiguais entre si. Porém, dá a entender que o Locke ignora qualquer desigualdade que exista entre os homens. E nesse ponto eu tenho que dar os pontos para o Rousseau. O Rousseau, em outra obra dele, que é Da Origem entre a Desigualdade entre os Homens, ele discorre muito bem sobre como surgiu a propriedade privada sobre um outro ponto de vista completamente diferente do Locke, e deixa muito claro que o homem, no estado de natureza, existem desigualdades. Certos homens são mais fortes, certos homens são mais fracos. Eu não me lembro se na obra ele diz, mas existe também, ao meu ver, a desigualdade de informação. Para quem aí estuda investimentos e acompanha o mercado financeiro, sabe disso. Quem tem informação mais rápido tem mais vantagens no mercado financeiro, no mercado de ações e por aí vai. Porque se a gente parar para pensar no estado de natureza, se uma pessoa descobriu o fogo e outra não, essa pessoa que descobriu o fogo tem uma vantagem sobre a outra. Ela é desigual em relação à outra, porque ela tem a informação que a outra não tem. Então ela pode usar isso como fonte de poder, fonte de desigualdade social, né? Que a desigualdade natural e a desigualdade de informação existem. Mas, em linhas gerais, eu estou sendo só mais rígido com o pensamento do Locke, mas não é muito errado dizer na prática que entre milhares e milhões de homens e mulheres não existe a desigualdade. É porque ele está se referindo à essência do homem, não a sua substância toda, incluindo os acidentes. Em relação a isso, o Locke ele também faz um adendo, que estado de liberdade não implica ser licencioso, não é libertinagem, não é tá tudo liberado, tá bom? Ele diz que o estado natural tem uma lei de natureza, aí voltando ao que ele tinha falado, que regula esse estado natural, que governa esse estado natural e que todos são obrigados a aceitar. E essa lei se chama a razão. Tá? É um papo de filosofia, mas vocês vão entender. Que ensina a todos os homens que a consultem, que nenhum deles deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. Ou seja, ele diz que essa lei que regula o estado natural, implicitamente, é a razão, é a consciência que os homens têm que animais não têm, né? A consciência mental mesmo, que é errado você prejudicar outras pessoas na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. Por quê? Porque a gente consegue raciocinar que o outro é igual a nós. Por isso que eu digo que, na essência, o pensamento do Locke tá certo. Em essência, os homens são todos homens. Se eu estou agredindo, se eu estou roubando, se eu estou matando pessoas, eu sei que eu estou indo contra uma lei natural. Porque eu também não quero que o outro me roube, me mate, me prenda sem razão. E isso rege o estado natural segundo Locke. Diferentemente de Hobbes, por exemplo, na obra do Leviatã, que ele acha que o estado natural era completamente selvagem e que por isso haveria necessidade de um poder central forte como um rei, né, absolutista. Então, o Locke segue dizendo, sendo todos providos de faculdades iguais, compartilhando de uma natureza comum, de novo, a essência, não há como supor qualquer forma de subordinação entre os homens que
que nos autorize a destruir a outrem, como se fôssemos objeto uns dos outros. Assim como todo homem está na obrigação de preservar-se, afinal de contas, se você não tivesse essa obrigação, por que você não se matou até agora, né? A gente não está falando de pessoas que têm uma doença mental. A gente está falando no geral aqui. Se você não tem essa obrigação de se conservar, por que você se conserva? Então, assim como o homem tem essa obrigação de se preservar, não lhe sendo dado abdicar intencionalmente de seu lugar no planeta Terra, assim também, pela mesma razão, quando não estiver em jogo a própria preservação, tem de preservar, na medida do possível, o resto da humanidade, não podendo, salvo o caso de castigar um ofensor, tirar ou prejudicar a vida, ou o que tende à preservação da vida, a liberdade, a saúde, os membros ou os bens de outrem. Ou seja, de novo, a partir da razão, da consciência que o homem tem e os animais não têm, de que o outro é extremamente semelhante a mim, ou melhor dizendo, igual a mim em essência, que nos define como espécie, a razão nos limita e nos obriga a nos preservar, assim como preservar a humanidade. Afinal de contas, se eu não me mato, se eu não me preservo, por que eu preservaria os outros? E vice-versa. Então, o Locke está conduzindo um pensamento bem interessante aí, vamos ver onde ele vai chegar. Aí entra a parte política, mais política. Para impedir aos homens que invadam os direitos alheios e que mutuamente se molestem, põe-se, naquele estado, a execução da lei da natureza nas mãos de todos os homens, por virtude da qual todos têm direito de castigar os transgressores dessa lei. Ou seja, ele está dizendo que todos os homens têm o direito inerente, natural, de executar a lei, executar a justiça, ou melhor dizendo, sobre os transgressores dessa lei. Então, se alguém te rouba, você tem direito de, não de roubar, mas de reaver e de punir quem transgrediu a lei e invadiu sua propriedade. Quem mata não pode reclamar de ser morto, porque ele literalmente infringe o maior dos direitos naturais do homem, que é a própria vida. Tá? Então, o Locke dá esse poder a todos, porque são todos iguais. Então, quem transgride essa lei, fique ciente que pode sofrer as punições e com razão. Então, vamos ver onde isso vai chegar. Então, só para concluir o porquê disso que eu estou falando. Ó. Naquele estado de perfeita igualdade, em que não há, por natureza, superioridade ou jurisdição de um sobre o outro, o que qualquer um pode fazer na prossecução dessa lei, todos necessariamente devem ter o direito de também o fazer. E assim, no estado de natureza, lembrando, a gente está falando do estado de natureza, um homem consegue poder sobre outro. Todavia, não é um poder absoluto e arbitrário, segundo a cólera de suas paixões, mas apenas para revidar, de acordo com os ditames da razão, o que seja proporcional à transgressão. O famoso olho por olho, dente por dente, né? Isto é, tanto quanto possa servir de reparação e restrição. E esses dois motivos são os únicos que autorizam legitimamente a um homem fazer mal a outro, o que implica o que chamamos castigo. O que o Locke está dizendo aqui? Se a gente parar para pensar historicamente, Código de Hammurabi, o livro do Pentateuco, esqueci o nome agora, qual dos livros do Pentateuco da Bíblia, judeu, né, hebraico. Nesse período histórico, esse período antes de Cristo, né, em que o máximo de organização social que você tinha eram, em geral, tá, vilarejos, pequenos povoados, é mais ou menos uma aproximação do que o Locke quer dizer por estado de natureza, né? Porque ele percebe isso, que no estado de natureza existia essa organização, onde todo mundo tinha que respeitar os limites da propriedade, da liberdade, da vida dos outros. Caso contrário, poderia sofrer na mesma medida. Então, ele conclui que é, pois, legítimo o poder de matar um assassino para impedir que a outros mate, pois o ofensor torna-se perigoso à humanidade, quebrando o pacto destinado a garanti-la contra danos e agressões. Como tal transgressão é crime contra a espécie toda, qualquer um pode, por isso, restringir ou, se necessário, destruir tudo aquilo que lhe seja prejudicial, fazendo recair sobre o transgressor da lei malefício tal que o faça arrepender-se de tê-lo feito e, assim, impedindo a outros, pelo exemplo deste, de cometer transgressão semelhante. E, neste caso, e pelo mesmo motivo, todos têm o direito de castigar o ofensor. Polêmico, né? Polêmico, a gente tem esse debate até hoje, então não é um pensamento definitivamente atrasado do Locke. E lembrando, ele está discutindo sobre o estado de natureza, ele está levando toda essa teoria para chegar no estado de contrato social, de sociedade civil e de governo, mas é bem debatível se a gente pode realmente levar isso ao pé da letra ou não. De qualquer forma, o argumento do Locke é bem válido de ser discutido. Continuando aqui o raciocínio do Locke, ele diz que aquele que foi prejudicado tem, além do direito de castigar comum com outros homens, o direito de castigar, né? É inerente a toda a sociedade,
o direito específico de buscar reparação por parte de quem prejudicou. Ou seja, o que o Locke vai dizer aqui depois com mais clareza? Que todos os homens, como sociedade, como espécie, têm o direito de punir, de castigar os transgressores da lei natural, do direito à vida, à liberdade e à propriedade. Entretanto, ele vai dizer que o direito de reaver, de buscar reparação dos danos causados, cabe apenas a quem foi realmente prejudicado. Então ele continua: por esses dois direitos mencionados, um de castigar o crime, direito este que está em todos, e o outro, o de reivindicar a reparação, próprio apenas à parte prejudicada, chega-se à conclusão de que o magistrado, o governador, o legislador, o político, enfim, pode muitas vezes, desde que o bem público não exija a execução da lei, esse magistrado pode relevar o castigo às transgressões pela sua própria autoridade. Afinal de contas, se a gente está falando de um governo eleito, o poder foi transferido, né, da população para esse legislador, para esse governante. Eu estou falando legislador porque na época era mais ou menos sinônimo. Mas ele não pode relevar a satisfação devida ao indivíduo particular pelo dano sofrido. Ou seja, ele pode até não aplicar a punição no mesmo peso, olho por olho, dente por dente, mas ele não pode tirar o direito de reparação da pessoa que foi prejudicada. Este que sofreu o dano tem o direito de exigir reparo para si e somente ele pode relevá-lo. O prejudicado tem o direito de apropriar-se dos bens ou serviços do ofensor pela autopreservação, como qualquer um tem o poder de castigar pelo crime para impedir que se repita, pelo direito de preservar toda a humanidade e de executar tudo que seja razoável visando a esse objetivo. E aí a gente vê mais um ponto polêmico, mas a gente compreende essa polêmica, em que ele diz que, pelos mesmos motivos, um homem no estado de natureza, sempre lembrando, pode punir infrações menores daquela lei. Aí ele faz a seguinte pergunta retórica. Alguns perguntarão, punir com a morte? E eu respondo, qualquer transgressão pode ser punida a esse ponto e com tanta severidade que baste para torná-la pouco atraente para o ofensor, promovendo seu arrependimento e infundindo receio a outros que pretendam proceder de igual maneira. Qualquer infração que seja cometida no estado de natureza pode igualmente ser punida nesse mesmo estado, bem como em qualquer comunidade. É polêmico aos olhos da gente, né, que vive no século XXI, mas, primeiro, ele deixa bem claro que ele está falando do estado de natureza. Segundo, se fosse numa sociedade civil, isso seria bem esquisito. Afinal de contas, isso abriria um precedente abriria margem para muitas interpretações, né? A gente poderia ter uma perversão da lei muito forte. Porque se qualquer coisa que fosse contra o governo eleito, e lembrando que, embora Rousseau, por exemplo, ache que o governo eleito realmente representa toda a sociedade, ou pelo menos a maior parte, você tem um problema de que se esse governo eleito, se esse magistrado, se esses legisladores decidirem criar uma lei que diz que se você respirar, você vai ser punido e morto, você abre um precedente muito sério, né? Então, não é só questão de desincentivar o crime de outras pessoas, né? O problema é que você abre um espaço muito forte para o autoritarismo, para o totalitarismo, bem aos moldes da União Soviética. Mas o Locke ele deixa bem claro que ele está falando do estado de natureza, tá? Sobre isso que eu estava dizendo, é interessante, porque no mesmo parágrafo o Locke fala que isso que ele afirmou, essa lei que ele afirmou, esse direito de poder punir com severidade uma transgressão, que essa lei realmente existe, que ela é clara e fácil de entender, e diz que é mais fácil ainda de entender do que as fantasias, as maquinações intrincadas, os discursos bonitos, de palavras bonitas, com interesses escusos, com interesses privados, né, das leis municipais da maioria dos países. Tá? Ele diz que é mais fácil entender, é mais claro e mais óbvio do que esses discursos dos políticos na hora de fazer essas leis municipais, de fazer essas leis dos países, para a maioria dos países. Leis que somente são verdadeiras quando se baseiam na lei da natureza, que as regula e interpreta. Ou seja, ele está dizendo que na política você tem muita lei fajuta, disfarçada de direitos humanos, de direitos da sociedade, palavras muito bonitas, mas que só são realmente justas, leis que não oprimem, quando se baseiam no direito natural, no justnaturalismo do Locke.
em algo que anteceda a sociedade, como o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Por que isso é natural e anterior a qualquer sociedade? Diz o Locke, porque nós somos iguais. No momento que a gente reconhece que a gente está vivo, que a gente não tira a nossa própria vida, senão a gente já teria tirado, a gente também reconhece isso no outro. Somos todos iguais nesse sentido. Bastando a gente existir, independente de uma sociedade, a gente já compreende que isso é uma lei natural e que as leis políticas, as leis sociais, as leis prescritas pelos legisladores devem ser baseadas na lei natural e não em qualquer discurso bonito sobre aparentemente direitos legítimos da humanidade. Locke, ele concorda que o governo civil seja o remédio correto para inconvenientes do estado de natureza, que com certeza são grandes, diz ele. Por quê? Por que ele concorda? Porque antes ele diz que realmente é uma teoria muito estranha essa que ele está descrevendo, de que no estado de natureza todos têm o direito de punir os transgressores da lei natural, da lei da natureza, como diz ele, porque não é razoável todos os homens sejam juízes de suas desavenças, porque o amor próprio, a vingança, o mal, a paixão, as inclinações para a impulsividade do homem podem trazer excessos de punição, e que os homens que cometem essas injustiças, esses excessos de justiça, digamos assim, também serão os mesmos que não serão justos de reconhecer isso em si próprios, né? Esse excesso. Então, ele concorda que o governo civil seja realmente um remédio conveniente para esses inconvenientes da sociedade no estado de natureza, das pessoas no estado de natureza. E aí a gente consegue perceber uma relação óbvia, né? Com, por exemplo, a discussão do posse de armas, da liberalização das armas, né? De que todo mundo tem o direito de se defender. E tem mesmo, tudo bem, isso é certo. Mas aí entra a questão dos excessos. A gente não pode pensar que os homens vão ser justos na aplicação da mesma medida e que não vão ser vingativos, que não vão defender o amor próprio, ou seja, o orgulho, a vaidade, e que não vão ser impulsivos. Locke, 300 anos atrás, reconhecia isso, e eu concordo. Muitos liberais, muitas pessoas de direita, ou liberais, ou 100% capitalistas e tudo mais, são a favor da legalização das armas. Eu não vejo dessa forma, porque eu compartilho da opinião do Locke de que é necessário haver uma compensação de poder aí, uma forma de eliminar esse inconveniente que é a natureza humana, a impulsividade, né? Porque ao mesmo tempo que o homem tem sua essência, diversos acidentes de percurso podem transformar ele numa pessoa agressiva e injusta. Tem esse ponto aí. O interessante de Locke, e aí vem a relevância histórica do pensamento dele, é que ele percebe que, tudo bem, um governo é importante para acontecer essa compensação de poder, né? Essa limitação dos impulsos humanos. Mas, o Locke afirma, monarcas também são pessoas. Então, aqui ele está fazendo crítica à maioria dos governos vigentes, inclusive o da Inglaterra de então, do Reino Unido, que era monarquia absolutista. Por quê? Embora o governo seja capaz de limitar as impulsividades e as inclinações à maldade dos homens, o governo é composto de pessoas. É composto de governantes. E isso é uma falha que muitos pensadores de esquerda têm no sentido de se esquecer dessa variável. Muitos se esquecem, não estou dizendo que todos, mas muitos são muito idealistas nesse sentido. E olha que interessante, apesar de monarquia absolutista ser mais associada a possivelmente uma direita, né, é um argumento que se aplica muito à esquerda, porque a esquerda tem essa questão do governo, do estatismo, do poder público representativo, né? Só que o Locke coloca que um governo monarquista, absolutista, é ruim, porque o rei pode agir do jeito que quiser e ele pode ser tão impulsivo e tão injusto quanto os demais. Então ele diz que nesse caso o estado de natureza, uma sociedade sem governo, né, é até preferível, porque pelo menos o poder não está centralizado na mão de um cara só. Esses foram os 2 primeiros capítulos do livro Segundo Tratado sobre o Governo, ou o Governo Civil, de John Locke, esse pai do liberalismo moderno, né, do liberalismo político, realmente um grande pensador que influenciou as principais revoluções aí que trouxeram o mundo contemporâneo, o mundo moderno, como a gente conhece, né? Ele trouxe a Revolução Francesa, ele trouxe à tona
a Revolução Americana, da libertação dos 13 estados norte-americanos. Ele foi decisivo numa revolução, também na Inglaterra, que nem todo mundo conhece ou nem todo mundo lembra. Tirou a monarquia absolutista e colocou a monarquia parlamentarista representativa que a gente tem até hoje. Independente da opinião que uma pessoa ou outra possa ter sobre o Locke, é inegável que ele contribuiu muito com seu pensamento para a sociedade. O que vocês acharam? Se vocês realmente gostaram dessa abordagem que eu trouxe bastante frases diretamente do livro, mas eu também discuti alguns pontos, coisas que eu achava certo ou não na obra de Locke. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, coloque aqui embaixo, fala que vocês querem mais, querem que eu continue avaliando o livro, porque isso foram só 2 capítulos. Ele ainda nem fez a tese dele de defesa da propriedade privada, que para mim é um ponto muito interessante da obra dele. E é isso. Tchau, tchau.